O Sistema Solar. Nosso lar. Vasto, majestoso, tranquilo. Pense bem. Outrora não havia nada aqui senão uma enorme e fina nuvem de gás. Como é que passamos disso para isso? Ao olharmos para o espaço, estamos procurando nossas próprias origens, o que aconteceu conosco. Ao reunirmos a história de nosso sistema, parece ter havido um nascimento violentamente caótico. Quase como um jogo de pinball planetário. São acontecimentos intensamente violentos. É a maior história de sobrevivência, a formação de nosso sistema solar. Mistérios da ciência, o nascimento do sistema solar. Por toda a história, os céus nos inspiraram reverência e admiração. Nossos ancestrais olhavam para o céu com assombro, imaginando o poder dos objetos brilhantes que hoje chamamos de planetas. O fato é que desde que os seres humanos existem, temos olhado para o céu, olhado para o que vemos ali e nos perguntado qual a conexão entre nós e o que vemos. Os antigos erguiam blocos de pedras, templos e pirâmides para prever acontecimentos cósmicos e adorar os deuses no céu. Entretanto, os primeiros telescópios revelaram um universo diferente de tudo que podíamos ter imaginado. Começamos a ver o que realmente existia ali. Não deuses, mas planetas, estrelas, enormes nuvens de gás. Em 1755, Immanuel Kant, cientista e filósofo alemão, voltou sua atenção para essas enormes nuvens ou nebulosas. E durante esse processo criou uma das primeiras teorias modernas sobre como o sistema solar havia se formado. Todas essas belas estrelas no espaço interestelar mostraram-se muito importantes. É ali que as estrelas nascem, onde os planetas se formam. A ideia principal de Kant era que aquela nebulosa poderia entrar em colapso e se condensar em planetas e estrelas, o que se chama de teoria da nebulosa. 250 anos depois, as teorias de Kant continuam ajudando a explicar o nascimento de nosso sistema solar. Hoje, novas observações estão revelando como o Sol, os planetas e as luas de nosso sistema solar se formaram. Cientistas como o professor Jeff Hester estão solucionando muitos dos mistérios do processo de formação que existem há tempos imemoriais. Hoje temos respostas para perguntas que as pessoas têm se feito desde que os seres humanos existem. E isso muda a maneira como pensamos sobre nós mesmos. A doutora e astrônoma Michelle Thaler trabalha com o telescópio espacial Spitzer da NASA. Este é o quarto e último satélite do programa Grande Observatório da NASA e dá aos cientistas uma visão totalmente nova do universo. O que está acontecendo hoje na astronomia é que estamos finalmente vendo o universo como ele realmente é, e não como os seres humanos o percebem. Uma maneira de estabelecer como nosso sistema solar se forma é observar outros sistemas distantes tomando forma. Mas se Kant estava certo e novos sistemas solares se formam nas profundezas de nuvens de gás interestelar, podemos nunca ver isso acontecendo. Nossos próprios sentidos, o que o olho humano é capaz de ver, acaba não sendo a história toda. Há muitas outras coisas lá fora que o olho humano simplesmente não tem condições de ver naturalmente. Objetos emitem radiação infravermelha. O infravermelho tem um comprimento de onda maior do que a luz visível e por isso não é espalhado pela poeira. Telescópios convencionais que usam luz visível não conseguem ver dentro de uma nebulosa poeirenta, mas sensores infravermelhos a bordo do Spitzer conseguem. O mesmo princípio é usado por bombeiros. Essa sala está completamente tomada pela fumaça, com seus próprios olhos ou com uma câmera comum. Não há como ver o que está acontecendo. Por isso, o Corpo de Bombeiros usa câmeras de infravermelho para conseguir ver pessoas dentro de um cômodo cheio de fumaça. Na verdade, ver o calor do corpo de uma pessoa. É exatamente assim que o Spitzer funciona. O Spitzer olha através de nuvens de fumaça e poeira gigantescas para ver os planetas dentro delas, da mesma forma que esse pessoal consegue encontrar as pessoas.
A luz visível é completamente bloqueada por coisas como fumaça e poeira. Entretanto, a luz infravermelha tem um comprimento de onda maior e, na verdade, é uma espécie de coincidência feliz para nós que nada detenha na química da fumaça e poeira. Encontramos uma vítima aqui. Calma, estamos aqui. Creio que hoje percebemos que somos capazes de ver onde nunca havíamos visto antes usando o telescópio espacial Spitzer. Uma câmera em um cômodo cheio de fumaça é uma coisa. Um telescópio no espaço sideral é outra, completamente diferente. Em Terra, em 2003, Feller e seus colegas esperam ansiosamente pelos primeiros dados do Spitzer. Em jogo está uma visão singular das origens de nosso próprio sistema solar. Literalmente, nunca ninguém viu como o universo é naquele tipo de luz. Por isso, primeiramente, ficamos maravilhados com a beleza. Eu não esperava que as imagens do Spitzer fossem tão fascinantes, visualmente, como elas acabaram se mostrando. Elas são lindas. Mas essas imagens não são apenas bonitas. O crucial é que, observando mundos distantes enquanto se formam, também aprendemos mais sobre o nascimento de nosso próprio sistema. Um dos privilégios de se observar a formação de estrelas e planetas é que você está efetivamente olhando de volta no tempo. Você está vendo o que deve ter ocorrido conosco bilhões de anos atrás. O que esse vislumbre de volta no tempo revela é uma imagem dos primeiros estágios da formação do sistema solar. Essa é a melhor visão que jamais tivemos de dentro do colapso de nossa nebulosa. Na verdade, com o Spitzer, fomos capazes de observar o momento em que a poeira começa a se reunir e então se aquece. E, finalmente, novas estrelas surgem. Assim, a teoria de Kant, de 250 anos, está basicamente correta. Nossa própria nebulosa começou a entrar em colapso 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás. É provável que a nebulosa tenha lentamente começado a girar no espaço desde sua formação. Mas, à medida que sua matéria entrava em colapso, ela começou a girar muito mais rapidamente. Segundo as leis da física, isso é conhecido como conservação de momento angular. À medida que a nebulosa se contrai, a mesma quantidade de energia fica agora concentrada em um espaço menor. Para manter o mesmo ímpeto, a velocidade de rotação precisa aumentar. À medida que nossa nebulosa começou a entrar em colapso sob sua própria gravidade e a girar mais rapidamente, um denso pedaço de matéria se formou em seu centro, a chamada protoestrela. No início, seu calor era devido à fricção, mas quando o pedaço chegou a quase 10 milhões de graus Celsius, ocorreu a fusão nuclear. 4 bilhões e meio de anos atrás nascia nossa estrela. Átomos de hidrogênio se fundem formando hélio e durante o processo liberam fótons. É a primeira luz produzida por nosso Sol e continuará brilhando por 4 bilhões de anos. Uma enorme fornalha nuclear de mais de 160 milhões de quilômetros de largura. De longe, esse processo parece tranquilo com a força do Sol se irradiando suavemente para o primitivo sistema solar. Havia todo tipo de atividade acontecendo. As coisas mudando rapidamente, violência, explosões, radiação intensa. Creio que tivemos uma origem bastante espetacular. Pesquisa recente sugere que o nascimento do sistema solar estava longe de ser tranquilo. Na verdade, nosso Sol pode ter nascido de um dos acontecimentos mais violentos no cosmos. A morte explosiva de uma outra estrela. E mesmo antes disso, parece ter havido uma explosão tão grande que deu origem a todo um universo. O Big Bang. Ninguém sabe o que o provocou, mas acreditamos que o Bang criou espaço, tempo e toda a matéria no universo. Entretanto, para astrofísicos como o professor Stan Worsley, há um mistério. O Big Bang não produziu praticamente nenhum dos 88 elementos químicos que são naturalmente encontrados. Ao olharmos ao redor, não vemos apenas hidrogênio e hélio, vemos planetas e pessoas. Somos feitos de carbono e oxigênio, e os planetas são feitos de ferro e silício. E isso tudo não veio do Big Bang. Teria de ter vindo de um outro lugar. Aqui na Terra, aprendemos a criar novos elementos para nós mesmos. Tecnologia nuclear. A mesma coisa acontece dentro das estrelas. Hidrogênio e hélio do Big Bang se fundem para formar elementos mais pesados.
E se a estrela for grande o bastante, ao final de sua vida ela faz uma coisa espetacular. Ela explode. A energia da explosão de uma supernova é praticamente igual a toda a energia que o Sol irá liberar em seus 10 bilhões de anos de vida. E, no entanto, a supernova libera isso em menos de um dia. E então se expande por alguns meses depois disso. À medida que se expande, ela fica tão brilhante quanto uma galáxia inteira, tão brilhante quanto 1 bilhão de sóis. Processos nucleares extremos dentro da estrela moribunda fundem os elementos que a estrela criou em vida a fim de fazer elementos mais pesados. Enquanto a estrela explode, ela lança isso para o espaço. Ao morrer, ela cria os elementos essenciais para a formação de planetas e da vida em outro lugar. Ela lança os produtos de milhões de anos de reações nucleares no gás que existe entre as estrelas. Essa é a base para algumas das nuvens que no final formam novas estrelas. Entretanto, elas são espalhadas de forma tão fina que é difícil saber o que leva uma nuvem como essa a entrar em colapso. A melhor maneira de descobrir isso é examinar o material que veio a formar a nuvem. E isso significa examinar os dois tipos de materiais mais antigos no sistema solar: asteroides e cometas. Mas, em primeiro lugar, os cientistas precisam trazer uma amostra do espaço sideral. Cometas são relíquias dos primeiros tempos do sistema solar e podem conter pistas quanto às nossas origens. Mas para que os cientistas pudessem estudá-los em profundidade, eles precisavam de amostras. Em 1981, esse homem, o Dr. Peter Tsow, da NASA, começou a trabalhar em sua ideia, trazer fragmentos de cometas para a Terra. É quase como uma técnica forense. É como o que se vê em alguns programas de televisão. Uma cena de crime, eles encontram uma gota de tinta já seca ou um fio de cabelo de algum tipo, muito semelhante ao que estamos tentando fazer. Tsow e seus colegas projetaram uma sonda Stardust para uma viagem de quase 500 milhões de quilômetros a partir da Terra para coletar partículas de poeira do cometa Wyo 2. Há apenas um problema. As partículas de poeira estarão se movimentando até 6 vezes mais rapidamente do que a velocidade de um projétil. Ainda assim, é crucial que Tsow as traga de volta para a Terra sem que sejam danificadas. Portanto, o que eu preciso é de material especial para conseguir conter o projétil em alta velocidade. Assim eu conseguiria captá-lo sem quebrá-lo. Preciso, portanto, captar o projétil sem quebrar o projétil. Tsow faz mais de 2.000 experiências para refinar seu material que apanhará o cometa. Ele é feito dos mesmos elementos químicos do vidro, o dióxido de silício, apenas 1000 vezes menos denso. Tsow o chama de aerogel de sílica de gradiente suave. Se existe alguma coisa capaz de deter as partículas de cometa, essa é a coisa. Com células coletoras feitas de aerogel a bordo, a sonda está pronta para o lançamento. Em 7 de fevereiro de 1999, ela parte sobre um foguete Delta. Os motores são ligados e é lançada a nave Stardust, que trará uma cápsula do tempo de elementos da formação de nosso sistema solar. Sua viagem de mais de 3 bilhões de quilômetros leva quase 5 anos. Mas finalmente chega a noite do encontro com o cometa. No controle da missão, tudo que Tsow e seus colegas podem fazer é esperar. Havíamos feito inúmeras simulações, mas ainda assim nos perguntávamos, será que irá chegar a um cometa? E ainda que não chegue, teria conseguido coletar poeira? Seria terrível se ela voltasse sem poeira alguma. Finalmente, em 2004, a cápsula volta a entrar na atmosfera da Terra. Ela faz uma aterrissagem segura e os cientistas se apressam em levar sua preciosa carga ao laboratório. Logo que ela é aberta, eles ficam sabendo que a missão foi um sucesso. Se eu coletasse uma partícula que conseguisse ver a olho nu, sem microscópio, eu estaria satisfeito. Mas eu apanhei mais de 3 dúzias delas. É uma façanha incrível. Essas são as primeiras partículas de um cometa intocado a voltar à Terra. As partículas podem ser minúsculas, mas contêm uma profusão de informações. Serão necessários muitos anos para realmente compreendermos a formação do sistema solar. Provavelmente algumas décadas para colhermos tudo o que for possível das amostras da Stardust. A equipe pode ter de esperar décadas para ter todos os resultados, mas enquanto isso, outros estão tentando uma abordagem diferente. Cometas não são a única fonte de material do primitivo sistema solar.
Os meteoritos também são antigos e eles têm uma enorme vantagem. Eles vêm até nós. O que é incrível é que quando quer que você apanhe um meteorito, com raras exceções, você o leva ao laboratório, estabelece sua idade e a resposta é 4,5 bilhões de anos. Esses são pedaços do primitivo sistema solar. E, portanto, você tem aqui em suas mãos algo bastante substancial que o conecta, assim como nossa existência e a história que nos deu vida, com esse universo maior. Depois de uma longa análise, a equipe de Hester descobre isótopos instáveis de ferro 60 presos dentro dos meteoritos. Algo totalmente inesperado. O ferro 60 se decompõe relativamente rápido, por isso, deve ter vindo de um lugar próximo daqui. Se viesse de algum lugar mais distante, ele teria tido tempo de se decompor em um isótopo diferente, antes que o meteorito conseguisse prendê-lo. Somente uma supernova consegue produzir o ferro 60. Por isso, deve ter havido uma supernova ativa próxima do recém-criado Sol. Conseguir uma prova confiável que dissesse não, o primitivo Sol, o primitivo sistema solar, estava em um ambiente violento, próximo a uma estrela enorme e foi afetado por uma supernova nas proximidades. Foi algo surpreendente. Percebemos que aquilo iria mudar a maneira como as pessoas pensam sobre o que está acontecendo, mudar nossa compreensão acerca das origens do sistema solar. Apesar das forças violentas que estão sendo desencadeadas, nosso sistema solar pode ter se formado ao mesmo tempo em que uma supernova. São acontecimentos intensamente violentos e dão nova forma a tudo a seu redor. Ondas de choque de supernovas explodindo atingem tudo dentro de 20 anos-luz. Uma explosão galáctica. O que é assombroso é que toda aquela força destrutiva pode ter sido exatamente o que era necessário. Ondas de explosão podem reunir matérias dispersas, assim como uma vassoura varrendo a poeira. Portanto, o colapso de nossa própria nuvem gigantesca de poeira pode ter sido provocado pela explosão da supernova próxima dali. Elas enviarão ondas de choque e comprimirão o gás durante anos-luz ao redor delas, e aquela compressão leva ao nascimento de outras estrelas. A onda de choque poderia ter reunido o material de nossa nebulosa. Quando comprimida suficientemente, a gravidade começaria a ser afetada e a nuvem começaria a desmoronar. Dentro da nuvem, girando ao redor do Sol recém-criado, os planetas estão começando a tomar forma. E hoje, cientistas estão começando a compreender os processos surpreendentes na sua formação. Durante anos, o processo de formação planetária tem intrigado os cientistas. Hoje, alguns astrônomos acreditam que os planetas cresçam dentro do disco de partículas de gás que rodeiam um Sol recém-nascido. Entretanto, esse material é espalhado fino demais para que a gravidade o reúna em conglomerados. E então, em 2003, algumas experiências informais a bordo da Estação Espacial Internacional esclareceram parte desse longo mistério. O astronauta Don Pettit passa seu tempo livre no espaço fazendo algumas experiências para ver como as partículas se comportam em gravidade zero. Ele pega diferentes partículas como as de café, açúcar e sal, as coloca em saquinhos e as observa à medida que elas começam a se ligar umas às outras. Ele percebe que a fricção entre elas, quando dentro dos sacos há o atrito de umas contra as outras, está criando uma carga eletrostática que reúne as partículas formando blocos. As mesmas cargas eletrostáticas teriam sido criadas se a experiência fosse feita na Terra. Entretanto, na Terra, a força da gravidade muito mais forte teria tornado impossível a observação dos mesmos resultados. Pettit e seus colegas percebem que o que eles estão vendo nas condições de gravidade zero da estação espacial também teria ocorrido no ambiente de gravidade zero do início do sistema solar. As partículas do disco protoplanetário podem de alguma forma ser carregadas e atrair umas às outras. É um processo que cientistas planetários como Jack Lissauer conhecem como acreção.
Vemos sinais de acreção em nosso dia a dia. Gotas de chuva condensadas como gotas realmente minúsculas ao redor de pequenas partículas de poeira. E elas colidem umas com as outras à medida que caem. De forma bastante semelhante à maneira como partículas colidem na nebulosa solar, formando objetos maiores. Ao atingirem o tamanho de montanhas, as aglomerações exercem uma força gravitacional significativa, mais forte do que a força eletrostática. Por isso, todo o processo é acelerado rapidamente. Em cerca de 1 milhão de anos, os blocos podem chegar ao tamanho de planetesimais maiores, ou pedaços de planetas, e podem continuar crescendo até chegar ao tamanho de planeta. A gravidade mantém esses planetas presos em suas órbitas ao redor do Sol. Tradicionalmente conhecida como uma misteriosa força de repulsão, desde Einstein, os cientistas têm uma nova compreensão acerca da gravidade. A maioria das pessoas sabe que é a gravidade do Sol que mantém os planetas em movimento, em órbitas ao redor do Sol. O que vamos fazer aqui é verificar um pouco mais detalhadamente qual a verdadeira natureza da gravidade. A primeira lei do movimento de Newton, a lei da inércia, diz que um objeto em movimento em linha reta em velocidade constante assim permanecerá. Portanto, aqui pela visão do projetor, estamos olhando para baixo para uma superfície plana. E se eu pegar essa bola que representa um planeta e rolá-la pela superfície, ela sem dúvida irá se movimentar em linha reta a uma velocidade constante. Einstein tinha mais a dizer a respeito disso. Einstein dizia que se você pegasse uma massa, a massa do Sol, por exemplo, representada aqui por esse objeto, aquela massa tinha a capacidade de distorcer a forma do tempo-espaço. Para nós, isso não parece distorcido. Se você olhar a imagem no projetor, ela ainda parece plana como anteriormente, como um tabuleiro de xadrez, mas na verdade ela está distorcida. Por isso agora, ao pegar meu planeta e movimentá-lo através desse tempo-espaço distorcido, ele tenta seguir uma linha reta, mas não há linha reta a ser seguida. E assim ele acaba movendo-se ao redor do objeto central em uma órbita. E é esse efeito do tempo-espaço curvado que normalmente chamamos de gravidade. A gravidade exerce uma força igual em todas as direções, por isso seu efeito é sempre o de atrair matéria de forma uniforme em direção ao centro de um corpo. Assim, quando estiver forte o suficiente, a gravidade irá remodelar qualquer objeto, tornando-o uma esfera. É por isso que todos os planetas no Sistema Solar formam esferas praticamente perfeitas. Com um diâmetro de quase 500 quilômetros, nenhuma outra forma é possível. Todos os planetas são praticamente esféricos e todos vêm do mesmo disco original. Mas todos eles acabam se transformando em mundos radicalmente diferentes, desde Marte, cheio de rochas, até o gasoso Júpiter. As diferenças se devem principalmente a uma lei básica da física. Tipos diferentes de materiais se condensam a temperaturas distintas. O fato é que, diante de uma determinada temperatura, o que é gás e o que é sólido? É isso aí. No início, toda a matéria ao redor de nossa recém-criada estrela é tão quente que tem uma forma gasosa. E então, mais adiante, à medida que as coisas esfriam, o material começa a se condensar a partir da nuvem, como flocos de neve se formando sobre a Terra. O sistema solar interno, mais próximo do Sol, fica quente, quente demais para que gases ou gelo se condensem. A essas temperaturas eles evaporariam imediatamente. No entanto, partículas metálicas podem se condensar aqui, e o planeta que se forma nessa zona é altamente metálico, Mercúrio. O astrofísico Steve Dash é uma autoridade em formação planetária. Suas pesquisas têm lhe mostrado quanto Mercúrio deve ser um mundo hostil. Ele não tem atmosfera, não tem oceanos, há apenas rochas. E a parte que está de frente para o Sol tende a ficar quente o suficiente para derreter chumbo, por exemplo, a muitas centenas de graus Celsius. O calor violento se deve à proximidade de Mercúrio em relação ao Sol. Ele está quase 3 vezes mais próximo do Sol do que a Terra. Afastando-se mais, a temperatura ameniza um pouco, por volta de 500 graus Celsius. Agora, mais partículas de rochas podem se condensar. Por isso, os planetas terrestriais mais rochosos, Vênus, Terra e Marte, se formam nessa região.
Como a órbita de Vênus está cerca de quase 50 milhões de quilômetros mais distante do Sol do que Mercúrio, seria de se esperar que ele fosse um lugar mais acolhedor. Vênus é provavelmente o que temos de mais semelhante em nosso sistema solar à nossa concepção do inferno. As pressões são enormes, as temperaturas são elevadas e chove ácido sulfúrico. Mais de 40 milhões de quilômetros mais distante está o planeta onde vivemos. A Terra foi apelidada de planeta Goldilocks, termo usado em astronomia para condições adequadas. Ela não é quente demais, não é fria demais e está orbitando na distância certa do Sol. E isso a torna bastante propícia para a vida. A Terra possui uma camada de ozônio para nos proteger da radiação ultravioleta danosa e um campo magnético que desvia a radiação cósmica letal. A Terra é também o único planeta interior a ter uma lua grande. Hoje, cientistas como Gary Lofgren continuam estudando as amostras lunares trazidas para a Terra pelos astronautas da Apollo mais de 30 anos atrás. Lofgren trabalha no complexo de armazenamento lunar seguro, onde a NASA mantém a maior parte dos quase 400 quilos de rocha trazidos da Lua. Há anos, os cientistas estudam as amostras para descobrir como a Lua e o sistema solar mais vasto podem ter se formado. É um recurso inestimável para os geólogos. E os astronautas da Apollo tiveram como prioridade máxima trazer amostras de volta, mesmo que isso significasse ignorar ordens. Neil Armstrong certificou-se de apanhar um punhado de rochas, basicamente desobedecendo as normas, meio que fugindo ao alcance da câmera de TV, o que ele não deveria fazer, e enchendo uma caixa com rochas. Quando as amostras são analisadas no laboratório, elas logo revelam informações surpreendentes. Logo percebemos que a química era muito diferente da Terra, e não se tratava do mesmo tipo que se esperaria, segundo nossas ideias, acerca da formação da Lua. As rochas lunares e, portanto, a própria Lua são mais jovens do que se imaginava até então. Todas as teorias que imaginávamos antes de irmos até lá foram-se rapidamente, e foram necessários alguns anos até que boas ideias começassem a surgir. Segundo a teoria da nebulosa, não deveria haver quantidade suficiente de resíduos do material correto da formação planetária para que luas se formassem no sistema solar interior. Isso permaneceu um enigma científico, até que depois de décadas de trabalho cuidadoso, os cientistas surgiram com uma nova teoria. Um cenário violento e devastador que envolvia a Terra, vivenciando um impacto interplanetário direto. Em 1969, Neil Armstrong foi o primeiro homem a caminhar sobre a Lua. Somente quando os astronautas da Apollo trouxeram amostras da Lua, os cientistas foram finalmente capazes de compreender como nossa Lua poderia ter se formado. Seu estudo de isótopos químicos nas amostras sugere que a Lua contém material que foi outrora parte da Terra, uma descoberta totalmente inesperada. Os cientistas não sabiam como explicar como esse material havia chegado até lá. Mas, finalmente, surge uma teoria nova e ousada. Uma teoria que sugere que no sistema solar primitivo não havia 8, mas cerca de 20 objetos do tamanho de planetas orbitando o Sol. Os estágios iniciais da formação de planetas é como uma espécie de jogo de pinball, onde há esses objetos que estão indo e vindo a toda velocidade, atingindo uns aos outros. 4.530 bilhões de anos atrás, a Terra recém-criada está em uma rota de colisão direta com um objeto chamado Theia, uma massa compacta do tamanho de Marte. Se aquela colisão acontecesse hoje, isso provavelmente seria o fim da humanidade. Seria o equivalente a realmente muitas bombas de hidrogênio explodindo na superfície da Terra. Um impacto de total destruição. Material explosivo com tamanha força que bilhões de toneladas de rochas escapam da gravidade da Terra e são lançados no espaço. Esse material é captado pelo empuxo gravitacional da Terra e entra em órbita. Durante alguns milhões de anos, ele se funde e torna-se nossa Lua.
A colisão prova ainda a existência de um violento sistema solar primitivo, um período em que incontáveis corpos seguiam órbitas caóticas. Com frequência provocavam destruições, mas alguns objetos se tornaram características permanentes de nosso sistema solar. Acredita-se que os 2 satélites de Marte, por exemplo, Phobos e Deimos, tenham sido asteroides captados pela gravidade de Marte. Essas 2 luas são relativamente minúsculas. Até mesmo o corpo maior, Phobos, é apenas 1/10 do tamanho de nossa Lua. Embora o próprio planeta Marte seja 1/3 do tamanho da Terra, ele tem algumas das características mais extraordinárias no sistema solar. Marte é um planeta espetacular. É o país das maravilhas de um geólogo. Por exemplo, ele tem o maior desfiladeiro do sistema solar, o Valles Marineris, com ramificações laterais que deixaria o Grand Canyon na Terra parecer realmente pequeno. Ele tem cerca do comprimento dos Estados Unidos. Ele também tem o maior vulcão do sistema solar, o Olympus Mons, que faria o Everest parecer mínimo. Marte é o último dos 4 planetas terrestriais internos. Corpos rochosos, orbitando dentro do cinturão de asteroides. Esses planetas pararam de crescer quando chegaram a seu tamanho atual, devido em grande parte a uma questão de ausência de material agregável. Rocha e metal eram escassos no início do sistema solar, representando apenas cerca de 0,6% de todo o material disponível. Além disso, os planetas internos não conseguiam acumular compostos de gás, pois era quente demais para que eles se condensassem aqui. Todos os componentes de gás se condensam a distâncias muito maiores. Antes de chegarmos a essa região e aos planetas externos, há um cinturão de asteroides a ser enfrentado. A ficção científica descreve essa região como uma zona congestionada difícil de atravessar. Hoje sabemos que há pelo menos dezenas de milhares de asteroides no cinturão de asteroides, com cerca de 1,5 km ou mais. No entanto, seria bastante improvável se deparar com um deles se você estivesse pilotando sua nave através do cinturão de asteroides. Na verdade, temos de ser bastante cuidadosos ao enviar sondas espaciais para visitar asteroides. A distância média entre eles no cinturão de asteroides é de cerca de 1,5 milhão de quilômetros. Ao atravessarmos o cinturão de asteroides, atingimos uma fronteira invisível, mas crítica, chamada linha congelada. Atravessando essa fronteira no espaço, a cerca de 450 milhões de quilômetros do Sol, encontramos planetas completamente diferentes. Havia uma linha congelada em alguma parte do cinturão de asteroides, além da qual era frio demais para a água se condensar. E essa era uma transição gradual, mas muito importante. Além da linha congelada, os planetas externos tomam forma. Esses mundos são muito diferentes dos planetas internos, devido aos tipos de substâncias que podem se condensar nessa região mais fria. A mais de 70 graus Celsius negativos, compostos de hidrogênio como água, metano e amoníaco conseguem se condensar. E há trilhões de toneladas desses materiais disponíveis no sistema solar primitivo. Mas é somente quando os planetas externos chegam a 10 vezes a massa da Terra que seu crescimento realmente aumenta. Com essa massa crítica, eles têm influência gravitacional suficiente para começar a sugar trilhões de toneladas de gás. E há um efeito bola de neve. À medida que se tornam maiores, os planetas atraem cada vez mais gás. Foi uma corrida. Com que velocidade esses núcleos poderiam crescer comparados ao comprimento do disco de gás ao seu redor? Júpiter e Saturno estavam no lugar certo no sistema solar. Rapidamente, eles se tornam gigantescos superplanetas. E como agora o gás representa 90% de sua massa, eles também são conhecidos como gigantes de gás. Júpiter é muitíssimo maior. Esse planeta gigante tem uma massa 300 vezes maior que a da Terra, enquanto seu volume é mais de 1000 vezes maior. Segundo Hal Levison, temos sorte de Júpiter ter chegado a esse tamanho. A gravidade do planeta é tão poderosa que com frequência ela altera a trajetória de cometas que poderiam de outra forma entrar no sistema solar interno. Na verdade, Júpiter tem o papel de um irmão mais velho, protetor, que nos protege do ambiente hostil que existe além de
sua órbita, e em especial a inúmeros desses pequenos planetas de gelo que poderiam nos atingir e que Júpiter desvia, lançando-os para fora do sistema solar. Saturno é o segundo maior planeta no sistema solar. E temos sorte por ele não ter ficado maior do que é. Segundo nossas simulações, se você tem 2 planetas do tamanho de Júpiter em um sistema solar, eles irão acabar destruindo todos os demais planetas. E estamos perto disso. Saturno não é assim tão menor do que Júpiter, por isso estávamos bem no limite de ser um sistema solar estável. Se Saturno fosse um pouquinho maior, não estaríamos aqui falando disso. É um pensamento assustador. A gravidade de um Saturno maior, agindo juntamente com Júpiter, poderia ter sugado e destruído todos os demais planetas menores. Felizmente, Saturno nunca segue essa rota fatídica. Em vez disso, ele se torna um dos maiores esplendores de nosso sistema solar. Quando eu mostro os planetas para as pessoas em meu telescópio, sempre deixo Saturno por último. Ele é lindo, é assombroso. É certamente um planeta maravilhoso devido a seus grandes anéis. Os anéis são formados por bilhões de fragmentos. Esses fragmentos crescem e se desintegram continuamente, devido às conflitantes forças gravitacionais de Saturno e suas luas. Urano está quase 2 vezes mais distante do Sol do que Saturno. Tanto ele quanto Netuno são mundos congelados com muito menos gás do que os outros gigantes de gás. De certa forma, eles foram os últimos a chegar. Urano é um lugar de aparência comum, de um verde monótono, graças a uma camada de metano no alto de sua atmosfera. Como se forma mais distante, ele se transforma em um gigante de gelo e não em um gigante de gás. A média de temperatura é de mais de 200 graus centígrados negativos. Como Plutão foi oficialmente rebaixado ao status de planeta anão, Netuno, azul, é hoje o planeta mais distante de nós. Até recentemente, acreditava-se que esses corpos marcavam o próprio limite de nosso sistema solar. Nossa ideia do sistema solar mudou drasticamente em 1992, quando essa temperatura que hoje chamamos de cinturão de Kuiper foi descoberta. A mais de 45 bilhões de quilômetros de nosso Sol, o cinturão de Kuiper abriga cerca de 70 mil grandes objetos de gelo. Há uma quantidade enorme de resíduos de sobras de formação de planetas que se pode imaginar como coisas que não chegaram a se unir. E então, 1000 vezes mais distante do Sol, está a misteriosa nuvem Oort, composta de até 1 trilhão de cometas. A maior parte deles provavelmente se formou muito mais próximo do Sol, como parte do mesmo processo que deu origem aos planetas. Entretanto, a influência gravitacional de Júpiter e de Saturno, recém-formados, pode ter forçado a maior parte desses objetos para órbitas muito longas, levando-os para os confins do sistema solar. Hoje, acredita-se que as extremidades da nuvem Oort sejam a fronteira final, quase um ano-luz inteiro distante do Sol. Além de nosso sistema solar, estão bilhões de outras estrelas, muitas com seus próprios planetas. Há muito tempo tem sido um santo graal da astronomia encontrar um planeta ao redor de uma outra estrela. O único sistema solar que conhecíamos era o nosso próprio, então como será o primeiro planeta ao redor de uma outra estrela? E então, em 1992, vem a descoberta que eles esperavam. A primeira descoberta de um planeta exosolar. Um planeta orbitando uma estrela distante. O primeiro planeta que encontramos fora do nosso sistema solar é maior do que Júpiter em confronto com a estrela. E realmente abalou tudo o que havíamos aprendido sobre sistemas solares. Não há qualquer possibilidade de que um objeto tão grande pudesse se formar próximo de sua estrela. Não há material suficiente ali. A natureza desses planetas simplesmente não se enquadra a modelos padrão da formação de sistema solar. E não é um problema apenas para mundos distantes. Ao olharmos para o nosso próprio sistema solar, fica claro que há problemas com a teoria padrão acerca da formação de nossos planetas. O interessante é que quando tentamos aplicar nossos modelos, nossa compreensão acerca de formação de planetas a Urano e Netuno, eles simplesmente falham. Você não consegue formar aqueles planetas onde vemos hoje.
Simplesmente não deve ter havido material disponível suficiente a essa distância do Sol para a formação de planetas desse tamanho. É um mistério. Urano e Netuno parecem estar no lugar errado. E esse é apenas um de vários mistérios que a teoria da nebulosa padrão não consegue explicar. Há também o enigma do cinturão de Kuiper. Segundo o modelo, ele realmente não deveria estar ali. O mais intrigante ainda é que todas as crateras de nossa Lua parecem datar do mesmo período. Juntos, esses problemas ameaçam minar a compreensão científica sobre a formação do Sistema Solar. A Lua pode ser nossa vizinha mais próxima, mas ela ainda guarda segredos. Sem atmosfera substancial ou condições meteorológicas, a paisagem lunar passa por poucas mudanças. Por isso, acreditava-se que um impacto que a atingisse a cada poucos milhares de anos fosse o suficiente para explicar sua superfície de crateras. Entretanto, as missões Apollo trouxeram amostras de rochas lunares, incluindo detritos de cratera, lançados por impactos antigos. E essas amostras contam uma história bastante diferente. À medida que estudávamos a Lua, ficou claro que um grande número de crateras formou-se há quase 4 bilhões de anos atrás. E certamente havia uma alta concentração de impactos na Lua durante aquele período. Geólogos lunares usaram datação radiométrica para avaliar a idade das amostras. Foi uma grande surpresa descobrir que uma grande proporção das crateras da Lua havia se formado durante um período relativamente curto de bombardeamento. O Dr. David Crane é especialista nessa fase, conhecida como intenso bombardeamento tardio ou cataclismo lunar. Essa evidência da Lua está, na verdade, nos contando algo sobre toda a origem e arquitetura do Sistema Solar e sua evolução. Dezenas de milhares de meteoritos grandes devem ter atingido a Lua durante o cataclismo lunar. A Terra também deve ter sido atingida. Hoje, apenas crateras mais recentes, como esse exemplo de 20 mil a 50 mil anos no Arizona, restam ainda na Terra. A maior parte das crateras mais antigas desapareceu. Entretanto, 3 bilhões e meio de anos atrás não haveria possibilidade de não as termos visto. Estamos falando de 20 a 40 mil crateras de impacto que teriam tido energia suficiente para alterar as condições globais. De onde um número tão grande de objetos impactantes poderia ter vindo? Dentro das crateras de impacto, temos traços dos elementos químicos de objetos que as produziram e que apontam para o cinturão de asteroide. Parece haver uma correspondência. Os objetos que um dia atingiram a Lua são quimicamente compatíveis com as rochas encontradas no cinturão de asteroide. Por isso, é praticamente certo que elas tenham vindo dali. Mas hoje, a maior parte dos asteroides está em órbitas estáveis. Não há nada óbvio que pudesse forçar milhares deles para fora do cinturão de asteroides para o sistema solar interno. Por isso, durante décadas, o bombardeamento foi um mistério científico. Em 2004, Paul Levinson teve um momento de descoberta. Trabalhando com a equipe internacional, ele criou um novo modelo para a formação do sistema solar. É como uma luz que se acende. Você está sentado em seu escritório e diz, isso, resolvi o problema. Esse problema que as pessoas têm tentado resolver há décadas, eu sou o único na história da humanidade que compreende essa pequena parte do problema que estamos tentando resolver. A ideia de Levinson parte do princípio de que os planetas podem ter se formado em órbitas bastante distintas e então mudaram de local. A maior parte dos cientistas acreditava que o sistema solar fosse estável e relativamente previsível. Entretanto, hoje muitos especialistas acreditam que isso esteja totalmente errado. Isso vai contra a sabedoria convencional. Provavelmente os astrônomos sempre imaginaram que os planetas haviam se formado onde os encontramos hoje. Essas novas simulações numéricas que mostram que eles migraram muito e tiveram até mesmo encontros diretos que os levaram a mudar sua ordem, são surpreendentes e novas. Nas simulações de Levinson, Júpiter e Saturno lutaram um contra o outro sempre que suas órbitas se aproximavam. Mas, de um modo geral, essas forças de gravidade se anulavam. Somente quando Júpiter circulava o Sol exatamente 2 vezes para cada vez que Saturno circulava uma só vez, algo dramático parecia ocorrer. Chama-se ressonância 2 para 1,
e ocorreu 3 bilhões e 900 milhões de anos atrás. Na verdade, aquela configuração faz os planetas agitarem um ao outro. Eles perturbam um ao outro. Em vez de se anularem, os empuxos gravitacionais dos dois planetas trabalham então na mesma direção. Para Levinson, é exatamente como empurrar um balanço. Cada empurrão bem regulado leva o balanço mais alto. Para Júpiter e Saturno, cada cutucada gravitacional ampliava suas órbitas até que eles chegaram a seus padrões atuais. Mas o processo teve um impacto fatídico sobre outros planetas. Urano e Netuno podem até mesmo mudar de lugar, arrancando um grande número de asteroides que os cercam para fora de suas órbitas. É uma receita para desastre. Alguns asteroides são lançados para o espaço, enquanto outros são empurrados para o Sol. Milhares atingem os planetas internos e a Lua da Terra. Parece uma transformação caótica e improvável, mas hoje essa evidência sugere que isso de fato ocorreu. Isso nunca poderia ocorrer hoje. Júpiter e Saturno estão hoje muito distantes, mas esse acontecimento pode ter sido um momento-chave na formação do nosso sistema solar. Mas o que é realmente incrível é que o resultado poderia facilmente ter sido completamente diferente. Você poderia ter tido um tipo de estrela diferente, muitos planetas gigantes. Há muitas maneiras em que as coisas podem dar errado. E nós estamos bem ali, naquela fina linha de sorte da existência. Em vez do sistema solar diferente que hoje vemos, poderíamos ter permanecido para sempre como cinzas, gás e poeira. E o nosso futuro? Daqui 5 bilhões de anos, à medida que nosso Sol ficar sem combustível, ele irá se expandir, consumindo alguns dos planetas internos. Outros planetas podem vir a sobreviver como mundos fantasmas, ainda orbitando seu Sol sem vida. Não haverá vida alguma, de espécie alguma. Mas, por enquanto, temos sorte por estarmos vivos.